Bom dia a todos os presentes, galeria, o povo que ocupa mais uma vez a sua casa. Bom dia aos colegas deputados estaduais e deputadas, a mesa, a imprensa aqui presente. Infelizmente, nós não podemos dar um alô para o pessoal de fora e nem para os nossos ouvintes, porque está com problema a transmissão do nosso sistema há mais de uma semana. E a gente aqui ontem até mandava, né, um abraço aí para o pessoal, sem saber que ninguém, na realidade, estava sendo ouvido ou assistido aí fora. Então, pedir à mesa que providencie, né, ver o que é que está acontecendo para que a gente volte, tendo em vista que o rádio e a televisão ele tem uma particularidade. Você tem que fidelizar ali. Eu, lógico, apesar de não entender muito, já ouvi, né, o seu ouvinte, o seu telespectador, porque se no outro dia ele for lá, está fora do ar, ele vai procurar um outro canal, e se ele gostar do outro canal, ele não volta mais para aquele. E a nossa rádio já tem um grande número de ouvintes, já tem muita gente que assiste a televisão, e nós não podemos perder esse canal de diálogo tão importante com a sociedade. Por isso, a gente inicia pedindo aí que a presidência, a mesa, tome as providências para que a gente volte a ser ouvido e assistido pelo povo que não pode, pela dona de casa que está cozinhando e que já era fiel assistindo a Rádio Assembleia, ouvindo a Rádio Assembleia e assistindo a TV Assembleia. Infelizmente, o tom da minha fala, né, depois de um momento tão bom, mas a gente não pode perder a oportunidade, não vai ser de esperança, de muita sensibilidade, porque, na realidade, eu iria utilizar ontem, mas não consegui para hoje inscrição no grande expediente, para relatar o caos que vive o município de Oiapoque. Tive a oportunidade de estar no Oiapoque na quinta e sexta-feira, e até oriento e peço aos outros deputados, a grande maioria teve voto no Oiapoque, tem até base. Portanto, convido realmente os parlamentares que possam ir ao Oiapoque. Agora eu vou dar um alerta, o deputado, o senador, o próprio governador, ele tem que se preparar para ir ao Oiapoque, porque não pode ir de avião. Tem que ir pela estrada, para você começar a sentir logo a necessidade do povo a partir lá 10 quilômetros antes da Vila de Carnot. Tem que ir pela estrada para sentir. E o povo do Oiapoque fica chateado quando alguém fala que a estrada do Oiapoque hoje está boa. Boa! Você gastar mais de 3 horas para circular 100 quilômetros, isso é uma estrada boa? A estrada está horrível. Lógico que na época do inverno, dos atoleiros, de ficar preso na estrada, é bem pior. Mas hoje a condição da estrada está horrível. E esta é a nossa primeira reivindicação aqui para os responsáveis. Sabemos que é uma obra federal, é uma BR, tá? Do DENIT, e ver realmente se quem vai executar vai ser o governo. Sabemos também que hoje não se pode mentir e dizer que vai iniciar a pavimentação esse ano, que é complicado, existe todo um processo licitatório para isso, mas o que eu peço hoje do DENIT e das nossas autoridades que possam influenciar é que fiscalize um contrato que está em execução, milionário, diga-se de passagem, de manutenção daquela BR com uma placa lá ainda em vigor, e que agora eu vi umas máquinas raspando a estrada, deixando até em uma boa condição, mas precisa avançar muito essa questão da estrada do Oiapoque. Você me permite uma parte, rapidinho? Pois não, eu tenho muita coisa, mas eu vou lhe permitir. Mas eu sugeria, e aqui é para compartilhar com os pares, que Vossa Excelência solicitasse o secretário Monterroso,
os agentes, representantes do DENIT, para que viesse aqui esclarecer e, a partir daí, nós tomarmos as devidas providências nas cobranças devidas e no tempo devido também, porque há interesse nosso que a situação do Oiapoque, com certeza, melhore, mas a gente sabe que a gente precisa ouvir os prazos legais. Nós trabalhamos uma instituição pública onde nem tudo é no estalar do dedo, mas entendo, você está certíssimo em reivindicar e que possamos convidar o secretário Monterroso, o representante do DENIT aqui para esclarecer. Nós estamos... Penso que seria interessante para este parlamento. Nós estamos, deputado, eu cheguei do Oiapoque domingo de madrugada, aliás, da estrada, né? Passei quinta e sexta em Oiapoque, cheguei domingo de madrugada porque estive em Calçoene e outros municípios. Mas nós estamos no processo de elaboração dos requerimentos. Na realidade, qual é a minha ideia? Esta casa tem uma comissão específica que tem a competência de dispor sobre a matéria da estrada, de transporte, dentre outros. Então, nós vamos requerer a casa para que providencie. Pela estrada, portanto, é um problema grave que precisa ser solucionado. De forma geral, quero também deixar claro aqui que eu nunca vi um município tão organizado, sociedade civil tão organizada como está o Oiapoque. Posso dizer de carteirinha, está a 1000 luz de qualquer outro município desse estado. De qualquer outro. Organização. Fizemos uma reunião que durou mais de 3 horas com várias associações, na sede lá da Associação do Comércio, com vários sindicatos, com várias lideranças da sociedade civil organizado para discutir. Existem vários problemas e nós pedimos aqui, de forma geral, que o governo avalie e rapidamente solucione os equipamentos públicos que lá estão. Nós temos um problema de ausência de fiscais do Pescar. Há um cartel lá, onde chegam caminhões que vão transportar o pescado, e já há todo um conchavo de que o primeiro caminhão que chega, ele tem que ser abastecido na sua totalidade. E o pescador é obrigado a vender para aquele caminhão o peixe no preço estabelecido por ele. O que é que está acontecendo? Tem famílias de pescadores que já deixaram o Oiapoque e se deslocaram para o município de Calçoene, porque lá o preço do pescado está melhor. Então isso é um absurdo, por falta de fiscalização dos órgãos do Estado. Existem problemas, deputada Cristina, que eu até levantei o seu nome lá, da questão da agricultura, do pequeno trabalhador rural, proprietário de pequena terra, que ele hoje tem a autorização para derrubar uma determinada área percentual dentro da legalidade, derruba essa área, mas fica impedido de transportar aquela madeira que foi derrubada, de comercializar o carvão que ele produziu daquela madeira, porque ele não consegue o DOF, o documento de transporte florestal, alguma coisa nesse sentido. Então, nós precisamos fazer uma alteração na legislação para permitir que aquele produtor possa utilizar, porque senão aquela matéria-prima vai estragar ali, dentro da propriedade dele. Então, são coisas, no meu entender, simples, que a gente precisa avançar com o apoio da Assembleia Legislativa. No entanto, é o calo e não tem jeito, o caos é na saúde pública. O caos é na saúde pública. Em função de tudo que está acontecendo, o Hospital do Oiapoque ainda não está legalmente registrado como hospital. Não, por isso, milhões de reais deixam de ser recebidos pela Secretaria de Saúde em função desse hospital. É um hospital com 50 leitos, que está em condições terríveis. Conversei, fiz uma reunião com o médico responsável pelo hospital, o clínico, responsável, diretor clínico daquele hospital, e ele relatou em meia hora de conversa a grande preocupação dele. Cheguei a antecipar ontem aqui. O médico tem que fugir do Oiapoque para não responder processo junto ao CRM, para não responder processo junto à Justiça, porque se o médico ficar, o diretor clínico ele é morador do Oiapoque.
Mas ele não pode ficar, porque se ele ficar e algum paciente bater na casa dele e ele não atender, ele vai ser processado. Por isso ele está fugindo. Ele tem que sair do Oiapoque para vir para Macapá, para outro município e até para outro país. E trabalhar em outro país, Suriname, no período em que ele não pode ficar no Oiapoque. O caos que está prestes a acontecer agora no dia 16. O Oiapoque corre novamente o risco de ficar 15 dias sem médico, em função dessa questão dos plantões, que ainda não foi resolvido, porque o Tribunal de Contas tem uma posição, a Receita Federal tem uma posição, e o governo ainda não solucionou pagar os plantões, deputado, até acima do teto constitucionalmente estabelecido. Pois não, deputada Cristina? Eu quero rapidamente pegar um pouco, antes de adentrar no assunto da saúde, falar um pouco sobre a questão da agricultura, né, que você mencionou. Quero só sugerir, para que a nossa primeira reunião ordinária a gente possa se aprofundar, né, desse segundo semestre, possa se aprofundar nessa questão da agricultura. Nós estamos já no segundo semestre deste ano, e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, o governo, ainda não se manifestou sobre a safra agrícola 2015-2016. Isso quer dizer que o investimento até agora foi zero na agricultura. Isso dá uma queda enorme na vida dos nossos produtores e produtoras rurais como um todo. Mas, voltando para a questão da saúde pública, o que nós queremos, mais uma vez, apresentar como proposta para a equipe de governo, já que até agora não se manifesta sobre essa questão. Nós não queremos que a gestão faça algo errado, ou seja, pagar os plantões a mais, mas, no mínimo, buscar uma alternativa de fazer rodízio de médicos, no sentido de garantir os 30 dias de funcionamento com médicos nos hospitais. Então, é este o pedido que a gente faz. A gente vê que todas as problemáticas que estão sendo apresentadas é como se estivesse sendo jogada para debaixo do tapete, não há nenhuma força-tarefa, porque nós esgotamos o prazo emergencial, estamos no novo prazo de emergência e a gente não vê ação concreta. Então, aqui neste parlamento, eu quero me somar à sua fala e dizer que nós estamos juntos para fazer essa cobrança incisivamente, no sentido de garantir um atendimento digno dentro dos hospitais do Estado como um todo. Obrigado. Obrigado, deputada. São várias situações. Exemplo que a gente pode destacar aqui do mais grave. O Oiapoque, doutor Jaci, não tem anestesista e realiza a cirurgia. E o médico que faz a cirurgia é que aplica a anestesia. E esse médico, ele está correndo um sério risco, porque se der algum problema, ele não tem competência para isso. Ele vai, de repente, ter a sua carreira encerrada em função de um procedimento. Por outro lado, se discute até direitos constitucionais, dele tentar salvar a vida daquela pessoa e poder agir fora da legalidade do que estabelece o CRM e a legislação. Laboratório tem no hospital, mas não funciona. Não funciona o laboratório, porque não tem trabalhadores. Eu só pediria 2 minutinhos, presidente, para me concluir. Deputado, 2 minutos, segundo o seu pedido. Eu gostaria um segundinho para mim, deputado, tá? Para concluir. 2 minutos. O doutor Jaci pediu 1 minuto para o deputado Jaci. E veja só, também são muitos problemas. Poucos técnicos de enfermagem, pouquíssimos enfermeiros, um déficit aí de 70%, mais uma coisa grave, que precisa ser resolvido. A água do hospital. Os pacientes estão tomando água que é depositado pelo bombeiro na cisterna. Isso foram os médicos que nos falaram. Os médicos não tomam porque levam água mineral da sua casa ou do hotel onde ficam. Isso é um absurdo, porque o poço está com problema há algum tempo.
Precisamos dar uma resposta. E para mim concluir e passar para o doutor Jaci, eu queria aqui pedir ao governador do Estado. Ele assinou um termo de compromisso na campanha. Todos os candidatos ao governo que foram no Oiapoque assinaram esse termo. Aqui eu tenho a cópia em mão do termo de compromisso assinado pelo governador Valdez Góes. Sei dos problemas, mas o que eu peço, já são 8 meses, e pelo menos oficialmente a informação que recebemos, o governador ainda não foi no Oiapoque. Que ele possa ir ao Oiapoque. Não, sabemos que não vai para resolver muita coisa em função do tempo, mas para ouvir realmente a demanda da população e tentar, na medida do possível, dentro das possibilidades do governo, cumprir o compromisso assumido em campanha. O doutor Jaci encerra a minha fala nesse grande expediente. Agradeço, deputado, a gentileza de me ceder esses segundos aí para falar. Mas eu estive em Oiapoque durante a campanha, durante o mandato anterior, e a gente observou algumas situações, deputado. O hospital ele não tá preparado ainda para ser registrado como hospital. Falta muita coisa. O raio-x que tinha lá, a sala não era baritada, não era chumbada. Então não pode registrar um hospital nesse sentido. E outras situações que nós verificamos, e o promotor que estava lá também nos acompanhou nesse sentido. Com relação à questão do médico que está operando na situação aí, se ele tiver também outra especialidade, anestesiologia, ele pode fazer isso, tá? Mas o grande fato, e que eu até falei aqui, e que na internet alguém me disse, olha, alguém falou que você está mentindo. Mas eu não vou me trocar com a pessoa que falou, meu amigo, eu gosto dele, mas falou, né? Eram 5 médicos lá no Oiapoque. Eles tiveram uma briga com o secretário de saúde, com a secretária de saúde naquela época, e foram exonerados. Inclusive tinha cirurgião e anestesiologista. Então esse problema, já pensou, ninguém quer ir para o interior e exonerar 5 colegas, 4 foi exonerado e a outra colega, em solidariedade a esses 4, pediu saída. Então, essa é uma situação grave. Dificilmente tem médico que queira ir para o interior. Então, só deputado Jaci, eu lhe autorizo mais 180 segundos. 180 segundos? É. Corresponde a quantos minutos? Eu estou ruim de cabeça aqui. 3 minutos. 3 minutos. Então, é uma situação do interior, de modo geral, que precisa ser revista. Então, a dificuldade, eu falo na área do médico, é muito difícil. Hoje a prefeitura funciona porque tem alguns médicos do lado de Cuba. Senão estaria em pior situação ainda, pior situação. O programa federal Mais Médicos ajudou muito, principalmente as prefeituras, porque é médico da família, não é médico de hospital que vem. Esse médico não vem para fazer cirurgia, não vem para internação, não vem para um socorro, porque não podem. E eu estive em Cuba, e lá tem 2 medicinas. Essa medicina que o brasileiro vai fazer lá, que tem um currículo menor do que o nosso, e que só dá para atender médico da família, posto médico. E outra medicina que os americanos fazem lá, que os europeus fazem lá, que é o currículo igual ao nosso, a grade curricular igual a nós. Estive lá e me certifiquei muito disso. Então, esse médico que vem de lá só é para fazer isso mesmo. Então, ajuda muito as prefeituras. No nosso caso aqui, não. É preciso que o governo federal facilite mais ainda os custos de medicina aqui no Brasil, para que a gente comece a ter médicos nossos, não precisa de médicos de fora. E, nesse sentido, eu até conversei com o governador Valdez, para que a gente instale o nosso curso de medicina na UEAP, que foi um projeto aprovado, já sancionado, é lei. Está para que a gente possa, daqui a 6 anos, ter mais médicos nossos aqui, junto com os médicos que tem do curso de medicina da Universidade Federal do Pará. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jaci. Só para concluir, a gente levantou a ideia e nós vamos apresentar um requerimento para fazer uma audiência pública aqui na Assembleia para discutir os problemas do Oiapoque com a participação efetiva da sociedade civil organizada de Oiapoque. E depois, quem sabe, a gente não consegue levar uma itinerante daqui lá para o